4, 3, 2, 1. Olá, crianças, tudo bom? Hoje é quarta-feira, estamos na metade da semana, né? Semana de revisão para as avaliações. E hoje nós vamos revisar o conteúdo da disciplina de natureza, tá bom? Então, é hora de prestar bastante atenção nos conteúdos que a tia Carol vai falar e vai explicar novamente por aqui, para depois a gente desenvolver aquelas atividades lá no nosso caderno, combinado? Bora lá? Começa agora a nossa revisão. Olhem bastante essa imagem aqui, olha, estão vendo? Essa imagem está retratando uma criança lavando, higienizando as mãos. Nós, nesse período de pandemia, né, passamos a fazer mais isso, lavar as mãos, os braços, não é verdade? Com bastante água e sabão. Além de conter o vírus do coronavírus, né? Quando a gente passa água, sabão na mão e depois o álcool em gel, nós também estamos causando um benefício para a nossa saúde, porque é importante mantermos as mãos limpas para nos alimentar, também para o nosso cotidiano, porque a gente está sempre com a mãozinha no rosto, no cabelo, não é verdade? E as mãos devem estar limpas, assim como as unhas também, o nosso corpinho, né? Por isso que a gente toma banho, lava os cabelos, corta as unhas, escova os dentes, não é verdade? Mas agora, a tia Carol quer falar para vocês somente sobre o lavar as mãos. Toda vez que a gente lava as mãos, sai um monte de bactérias das nossas mãozinhas, né? Elas não dão para ver assim a olho nu, a gente olha para nossa mão e acha que tá limpinha. Mas nela contém um monte de bactérias, porque as bactérias também estão em todos os lugares, inclusive até no ar. Então é muito importante lavar as mãos, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem. Ah, por que eu falei sobre lavar as mãos? Porque nós vamos entrar num assunto muito legal, que é sobre a nossa alimentação saudável. Então, antes da gente se alimentar, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Lavar as mãos, para pegar no alimento com as mãozinhas limpas, tá bom? Bora lá falar sobre alimentação saudável? Olha essa imagem aqui, vale, tia Carol? Você vai falar sobre alimentação saudável e tá aí mostrando um hambúrguer? Sim. Sabe por quê? Porque esse hambúrguer, ele é saudável. Ele tem alface, ele tem tomate, ele tem queijo e ele tem um empanado aqui que pode ser de frango ou peixe. Ele não é igual esses hambúrgueres aí que a gente come aí por aí, pelo mundo afora, né? Que é carne prensada, enlatada, feita de qualquer jeito, né? Não, ele é um hambúrguer mais artesanal, feito em casa, com carne, tá certo? Então, ó, vamos para a próxima imagem, continuando falando sobre alimentação saudável. Aqui eu quero mostrar para vocês que dá pra gente comer o que a gente gosta de forma saudável e sem exagerar, tá certo? Olha aqui, ó. Essa imagem aqui é muito importante, porque se a tia Carol falou sobre lavar as mãos, nós também temos que lavar os alimentos que nós vamos consumir, que nós vamos comer. Nesse período de pandemia, a mamãe, tudo que ela traz do mercado, ela tem que lavar antes de colocar dentro de casa. E assim a gente deve fazer com as frutas, com os legumes também, né? A gente tem que higienizar. Mesmo que seja a cenoura, a batata, a uva, o tomate, a banana, a gente tem que passar uma aguinha do lado de fora dela, descascar e comer, tá certo? Principalmente nesse período. Quando a gente lava, quando a gente ferve alguns determinados alimentos, assim como a água também, nós estamos prevenindo de ter alguma doença futuramente, tá certo? Vamos lá. Olha que imagem linda e colorida, né? Vocês sabiam que para uma alimentação rica e saudável, o nosso prato do nosso almoço tem que ter no mínimo 7 cores diferentes?
Então, toda vez que você for almoçar agora, você vai contar se tem 7 cores no seu prato. Arroz, preto, feijão, branco, né? Então, você vai contar quantas cores aparecem lá no seu pratinho. O feijão, que cor é? Preto. O arroz, que cor é? Branco. A carne, que cor é? Marrom, vermelho. O tomate, o milho. E aí, se tiver 7 é porque você tá de parabéns, tá bom? Bora lá. Aqui nós temos alguns alimentos, olha. A batata, a cenoura, na verdade o brócolis, a maçã, o pimentão, a beterraba, uma variedade de legumes e também de frutas. Os legumes e as frutas nos fazem crescer saudavelmente. Eles são ricos em vitaminas e nos deixam, ó, fortes, tá bom? Bora lá! Olha que imagem linda, colorida também, né? Aqui nós temos diversos alimentos saudáveis. Quando eu falo alimentos saudáveis, são alimentos que fazem bem para a nossa saúde e que podem ser consumidos tranquilamente. A fruta, você pode comer quantas você quiser num dia. O leite, tá certo? Bora para a próxima imagem. Essa imagem aqui parece muito com uma imagem que tem no seu livro Pitágoras. Mas eu só quero que vocês visualizem a pirâmide. Essa pirâmide aqui, ela explica muita coisa, sabia? Ela explica que aqui, ó, bem no início, a gente tem os doces. Os doces, os bombons, os recheados, que fazem mal à saúde. Então, está escrito aqui que a gente deve evitar. Aqui no meio, nós temos alguns alimentos que a gente gosta, assim como a batata frita, a linguiça, né? Então, ele está falando que aqui para comer esse tipo de alimento, a gente tem que ter limite, ó, o hambúrguer, o cachorro-quente, a gente tem que ter limite, não pode comer demais, e é bom nem comer, mas caso for comer uma vezinha ou outra, pode, tá bom? Aqui no meio, ó, ele está pedindo para a gente moderar. Moderar onde? No açúcar, no sal, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho, porque sal demais na comida faz mal e açúcar demais também faz mal, tá certo? E aqui no final ele está dizendo prefira os legumes, as frutas, os sucos naturais, tá bom? Então a gente vai preferir comer saudável, tá certo? Bora lá! Agora eu vou falar de uma parte que as crianças gostam muito. Toda criança gosta. É raro uma criança não gostar, né? E a turma do Infantil 5 também gosta muito dessas guloseimas que não fazem bem para a saúde, não pode ficar comendo direto, estraga os dentinhos. E toda vez que a gente come um determinado alimento, de manhã, de tarde, de noite, a gente tem que escovar os dentes para fazer a higienização dos dentinhos, para ali não morar um bichinho, combinado? Então, ó, aqui nós temos uma variedade de doces, não é verdade? Olha, tem o Kinder Ovo, tem o chocolate, os bombons, não é verdade? E aqui a gente não pode ficar comendo esse tipo de coisa todo dia, tá certo? Quando a gente come esse tipo de coisa todo dia, ó, biscoito recheado, bolinho, refrigerante, pizza, amendoim colorido, ó. Quando a gente come esse tipo de coisa todo dia, a gente fica fraquinho. E aí aparece uma coisa chamada na gente que é anemia. Anemia às vezes quer dizer que a gente está se alimentando de forma errada, incoerente, que a gente precisa botar mais fibra, mais suco, mais água na nossa alimentação, certo? Quando a gente come demasiadamente esses tipos de alimento, ó, cachorro quente, pizza, batata, refrigerante, bolinho, né, chocolate demais, acontece uma coisa muito desagradável se a gente não for ali higienizar os nossos dentinhos, sabia? Além de que o açúcar que tá aqui dentro da lata do refrigerante, o refrigerante contém muito açúcar, sabia? Todos esses tipos de alimento podem fazer mal à sua saúde. E aí o açúcar fica lá no dentinho, a gente não escova o dentinho, né? E dentro lá do nosso dentinho vai morar um bichinho. E esse bichinho gosta de comer o nosso dentinho. E aí ele faz um buraquinho e entra.
come o nosso dentinho e a gente fica sentindo muita dor. Aí quando vai no dentista, tem que extrair o dente porque o dente já tá ruim, já tá podre, não serve mais. Olha essa criança aqui, ó. Criança que come muito doce, estraga os dentinhos, como a tia Carol falou, e aparece um bichinho que mora aqui dentro da nossa barriga, ó. Ele é chamado verme. E a nossa barriga, ela cresce assim pra frente, mas a criança não aumenta de peso e a verme, tudo que você come, ela vai comendo lá dentro da tua barriga. E aí a mamãe leva a gente no pediatra, que é o médico que cuida das crianças, e pede um remédio de verme para combater, tá certo? Muito errado ficar comendo doce assim, exageradamente, tá bom? Quando a criança come muitos alimentos que não fazem bem para a saúde, ela aumenta o peso, causando a obesidade. A gente não tem que ser nem muito magrinho, nem muito gordinho. A gente tem que ser mediano, tá bom? Então, ó, esse tipo de alimento não é uma alimentação para todos os dias. Todos os dias a gente come arroz, feijão, queijo, carninha, tá bom? E olha esse sorriso aqui, ó. Esse sorriso tá bonito? Não, esse sorriso não tá nada legal. Isso aqui, ó, estragou todos os dentinhos da boca porque não tá fazendo a higienização do dentinho de forma correta. Ou então tá esquecendo de escovar os dentes. E aí vai perdendo dentinho por dentinho. Olha só que coisa feia, um menino tão bonito com um sorriso desse. Então, vamos lembrar de sempre quando a gente comer determinado alimento, a gente tem que o quê? Higienizar a boquinha. Além de escovar os dentinhos, a gente tem que escovar a língua também, sabia? É muito importante a escovação. Agora a tia vai mudar o assunto. Já falamos sobre os alimentos, sobre a higiene. E agora a tia vai falar aqui com vocês sobre as plantas. As plantinhas, não é verdade? Olha que imagem linda, né? Vamos lembrar, vamos voltar ao assunto sobre a natureza. A tia Carol falou que é muito importante a gente cuidar das árvores, que as árvores elas purificam o ar, não é verdade? E elas precisam também de alguns fatores para sobreviver, como água, o calor do sol, não é verdade? Um adubo propício para ela crescer, né? E dar bons frutos, né? Então, eu falei que nós crianças, né? Nós temos que cuidar, proteger as plantas e os animais, e principalmente as plantas, tá bom? Muitas pessoas cortam as árvores, derrubam as árvores para fazer prédios, shopping. Vocês sabiam que antes de haver um shopping, um prédio, um condomínio, ali habitavam árvores, né, animais, tá certo? Então, ó, é muito importante a gente plantar. Quando a gente planta, a gente está cuidando do futuro, a gente está cuidando do ar que a gente respira, a gente está cuidando dos frutos que a gente se alimenta, tá bom? Porque a maior parte dos alimentos que a gente se alimenta, ela vem da natureza. Até os temperos que a mamãe usa para cozinhar, tá certo? Olha aí a mãozinha de um monte de criança cuidando do futuro e plantando uma árvore. Igual a gente plantou o pezinho de feijão, lembra? Olha aqui que legal também. Pronto, agora a tia Carol quer falar com vocês sobre os animais. Que assim como a gente cuida das plantinhas, nós também temos que cuidar dos animais, né? E os animais, eles precisam de algum cuidado especial. Aqui nós temos o urso, ó, o elefante, né? Então, quando a gente tem um animalzinho, a gente tem que ter um ambiente propício e protegido para ele. Que o bichinho é como se fosse uma criança, na verdade. Ele precisa de cuidados, né? Precisa de médico, precisa de todo um acompanhamento. Se a gente tem um bichinho em casa, ele não pode viver sozinho. Os animais que vivem sozinhos e que a gente não pode ter em casa, a gente chama de selvagens, tá bom? Então aqui, ó. Aqui nós temos os animais que não é propício a gente levar para casa, ó. O elefante. Como é que eu vou cuidar do elefante na minha casa, né? O leão, a girafa, esses animais, eles
devem estar soltos na natureza. Eles têm um habitat natural. O que é habitat, tia Carol? É o lugar que eles vivem, tá certo? Mas tem alguns animais que a gente pode ter em casa, que é o nosso amigo, não é verdade? Aqui tem alguns deles, ó. Pato, coelho, cachorro, gatinho, tartaruga, né? Hamster, pintinho e assim por diante. Esses animais, eles podem viver junto com a gente na nossa casa, mas eles precisam de cuidados especiais. Tia Carol, e quais são esses cuidados especiais? Nós devemos cuidar do nosso melhor amigo. Esses aqui que eu posso cuidar da minha casa são chamados de animais domésticos. Tá vendo aí alguns animais que a gente pode ter em casa e outros não. Quais são esses tipos de cuidado, tia Carol, que eu devo ter para criar um animalzinho na minha casa? Pronto, a gente tem que fornecer o alimento todo dia. Ele tem que comer igual a gente, de manhã, de tarde, de noite e assim por diante. Então ele deve ter um alimento de qualidade, não posso dar qualquer coisa para ele comer. O que a galinha come não é a mesma coisa que o cachorro come. Eles têm alimentos diferentes. E você tem que se adequar. Se você vai criar uma galinha, você vai comprar milho, você vai comprar algumas misturas para ela. E se você vai criar um cachorro, você vai comprar ração, ossada, carninha, né? Porque ele também precisa desses tipos de alimentos. Outro elemento que a gente tem que fornecer a qualquer animal também é esse líquido precioso que faz bem pra gente e faz bem para os animais e assim para as plantas também, que é a água. Sem a água a gente não tem condições de sobreviver, sabia? A gente pode viver sem comida por um determinado tempo, mas sem a água a nossa vida é bem menor, entendeu? Então assim, a água é muito importante. Além dela hidratar, matar a sede, ela faz bem para o nosso organismo. O nosso organismo tem uma quantidade de sangue e uma quantidade de água que circula dentro do nosso corpo, tá bom? Então bora lá. E o animal também precisa, assim como a gente, de cuidados médicos. Ele deve ir ao veterinário, né? E o veterinário, ele cuida das unhas, dos dentes, de toda a parte que o cachorro, o gato, o seu animalzinho de estimação, ele precisa. Vocês sabiam que até o peixinho tem que ir ao veterinário? Pois é, até o peixinho tem que ir ao veterinário, tá bom? E outro fator muito importante que a gente tem ao cuidar de um bichinho, além de fornecer a comida, a água, os cuidados médicos, é o amor, é o carinho, tá bom? Então, para você ter um bichinho, não basta apenas ter, né? Vou criar, levar para minha casa e criar de qualquer jeito. O bichinho, ele precisa de atenção, ele precisa de amor, ele precisa de cuidado, ele quer carinho, assim como a gente também precisa de tudo isso, não é verdade? Então, ó, o amor é um dos elementos que você tem que fornecer ao seu animalzinho de estimação também, certo? Aqui tem uma perguntinha pra gente, ó. Você sabe de onde vêm os alimentos? Vocês sabiam que a maior parte dos alimentos que a gente consome, que a gente come, ele vem da natureza? Por isso que a gente tem que cuidar das plantas, dos bichos, né? Vamos ver? Olha, o ovo que a gente gosta de comer no café da manhã, no cuscuz, não é verdade? Ou cozido, ele vem da galinha. A galinha bota o ovo, fornece o ovo para a nossa alimentação. Então, cuidem bem das galinhas, viu? Porque elas dão um tipo de alimento muito importante, muito forte para o nosso crescimento. A vaca bota o leite, né? A vaca, ela nos fornece o leite, né? Ela coloca o leite pra gente. Tia Carol, mas a minha mãe compra leite no mercado. Mas antes do leite estar lá no mercado, quem colocou e quem produziu foi a vaca. Aí eles levam para a indústria, passa para um processo, né? Embala e vai para o supermercado. Mas quem fornece pra gente o leite, que é rico em cálcio, né? Para os nossos ossinhos, né? Para o nosso crescimento, é esse bichinho aí, a vaquinha, tá bom? E o
leite, né, da vaca fornece outros alimentos também saudáveis, como queijo, integra na manteiga e outros elementos que também fazem bem para a nossa saúde, tá certo? E aqui, ó, como eu falei que alguns alimentos vêm da natureza, além do ovo, além do queijo, além do leite, né? Aqui nós temos as frutas. Quem fornece as frutas? As árvores, não é verdade? Então tem a bananeira, tem o coqueiro e inúmeras outras árvores, né? Então a gente tem que cuidar, plantar ainda mais árvores, porque elas vão fornecer muitos alimentos para nós. Os legumes também, eles nascem na terra e por isso a gente tem que plantar. Plantar para futuramente colher, tá bom? Essa foi a nossa revisão de natureza. Eu espero que vocês tenham recapitulado e gostado dessa aulinha, tá bom? Respondam direitinho as questões que a tia Carol vai enviar para mamãe fazer no seu caderno, tá bom? Estude com carinho, porque eu tenho certeza que você vai se garantir na prova. Um beijo e até amanhã!